Que maravilha estarmos em mais uma classe da nossa Escola Sabatina. Estamos juntos para mais uma lição, para aprender um pouquinho mais sobre Marcos, sobre Jesus, sobre milagres, coisas maravilhosas que Jesus pode fazer na minha e na sua vida. Semana passada foi maravilhoso também, né? Na beira do lago. Olha que legal. E hoje vem com um tema muito importante. Já nós vamos falar para você, tá? E como é que foi a sua semana? Foi bem? O trabalho foi bacana? Como é que foi com a família? Foi tudo bem? Que bom. Mais ou menos? Não se preocupe, tá? Se Jesus esteve com você, isso é fantástico. Estando bem, estando mais ou menos, com Deus nós temos paz, a gente tem segurança. Mas vamos torcer e vamos orar para que sempre esteja você e eu, nós todos aqui, dias melhores, tá bom? E outra coisa, você já avisou seus amigos que tem uma classe acontecendo online? Não? Então avisa. Se já avisou, pede para eles. Assistiu semana passada? Porque é o meio que nós temos de dividir o conhecimento que a gente está adquirindo do livro de Marcos. E vou falar para você, cada vez eu fico mais impressionado como a gente, às vezes, lendo, relendo, perde detalhes que o autor da lição trouxe, né? Você também deve estar amando a lição. Que bom. E hoje aqui eu quero apresentar para você alguém muito fera que está com a gente, um professor também da classe da Escola Sabatina, dos jovens, certo? Imagina, você tá treinando agora com os velhos aqui para quando você ficar dono de asilo, alguma coisa ou não? Tô treinando. Vou pegar uma experiência com vocês com aqui agora. Ó, para tu ver. Esse aqui é um menino bacana, gente boa, prega bem. Quer conhecer, ele vem aqui na igreja, pessoalmente, certo? Mas a gente vai daqui para frente também convidá-lo para participar da nossa lição. Júnior, muito obrigado. Fiquei muito feliz que você aceitou, certo? Certo. Não deu certo a primeira vez, na segunda deu. A segunda deu. Não pode desistir, né, Gerson? Você é um homem muito ocupado. Aliás, muito, jovem, muito né? Importante, né? Casado agora. Tá, Homem de família. Isso, aí é difícil, eu sei que é difícil, tá? Difícil. E Elton, muito obrigado, Elton. O que isso, eu que agradeço. O Elton, o Joel aqui é o esteio do programa. É de casa, né? Já, eles são dono da casa, né? Tirando o Kevin, eles mandam. Tá bom? Aí o Kevin manda em tudo nós, né, Kevin? Mas um dia nós vamos mandar no C também. Júnior, muito obrigado, tá? Que isso, eu que agradeço. Nós temos aqui um costume que é o seguinte, a pessoa, quando vem a primeira vez, tem que orar. Tá certo. Certo? E os nossos amigos já estão avisados. Enquanto você ora, eles ficam também intercedendo por nós em casa, tá? Então, para que a gente, nas próximas gravações, para que Deus trabalhe com as gravações que estão feitas, para que mais pessoas aprendam mais sobre Jesus e as pessoas que têm a lição em casa recapitulem com a gente e aprendam mais o que a lição quis dizer. Então, nesse instante, eu queria que você orasse por elas, pela vida delas, pelos milagres que elas necessitam, certo? E orar por nós também, tá? E você, por favor, em reverência, ore com a gente. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela forma como o Senhor tem conduzido a nossa vida. Amém. Que o Senhor continue cuidando das pessoas que estão nos acompanhando, com as pessoas que vão assistir esse programa futuramente. Amém. Que o Senhor possa estar ao lado delas, que elas possam sentir o Teu toque. Amém. Cuidando de cada uma delas e cuidando dos seus familiares também. Amém. Esteja com o estudo dessa lição, que o Senhor possa se fazer presente aqui, que a gente possa compreender, que as pessoas possam compreender mais a respeito da Tua palavra e que o Senhor esteja presente conosco aqui. Amém. Esteja conosco, isso que eu te peço, por Jesus. Amém. Amém. Eu sei que vocês são pessoas toda limpinha, direitinho, mas eu tinha um problema. Eu detesto até hoje, mas hoje lavar carro. Eu não sei você que está em casa, mas eu detesto lavar carro. Não bota eu para lavar carro, eu detesto. A parte interna do carro, então, terrível, terrível, terrível. E eu lembro uma vez que o carro, eu parei em carro, peguei a mangueira, lavei o carro por fora, ficou bonitão. Aí eu recebi uns amigos. Aí carro bonito por fora, não dava muito bom. Quando os amigos chegam, o carro bonito por fora e sujo por dentro. A lição dessa semana, para você que está aí, ó, é de dentro para fora. Eu, Jefferson, era por fora. Então, assim, olha, que a gente possa aprender com essa lição, você, que nós aqui na recapitulação, como o autor ele tenta, né, colocar para a gente algumas coisas importantes, né? E o versinho vem dizendo assim, o verso nosso:
Não existe nada fora da pessoa que entra nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se a gente fosse olhar essa frase de Jesus ao pé da letra, sem conhecer o ambiente, por que foi feita essa frase, por que Jesus disse, então eu poderia tomar veneno, que nada ia me contaminar. Eu poderia fazer qualquer coisa que nada ia me contaminar. E hoje a gente vai aprender o que Jesus quis dizer com isso, né? Exato. Júnior, o que você achou dessa lição? Essa lição ela foi muito didática, a forma como o autor ele abordou a questão dos milagres, a questão também de como as tradições ali eles pesavam bastante. Os religiosos eles tinham um peso muito grande e eles davam um peso muito grande para as tradições e muitas vezes eles acabavam deixando de lado o que o mandamento dizia. E a forma como o autor mostrou isso para a gente, eu achei bem interessante. Elton, quando você deparou com a lição de dentro para fora e já vai para a parte de domingo, assim, sabe? Também tem umas referências bacanas, né? Exato. O que você já pensa assim de cara? Então, o domingo vem trazendo tradições humanas versus mandamentos divinos, né? Então, o que a gente vê? Qual que é o contexto? Agora você colocou bem, o Júnior aqui também falou. O contexto era o quê? Os líderes lá de Israel, na época, davam muito valor ao quê? Ao externo, né? As tradições. Foram se afastando da verdade de Deus, da palavra, e foram se apegando às tradições, a simbolismos, aos rituais. E isso é muito perigoso. E a gente vê que eles eram ensinados desde criança a seguirem essas tradições, esses rituais, coisas que, ao invés de fazer a pessoa crescer, fazia a pessoa ficar o quê? Estagnada espiritualmente. O pior de tudo, né? As tradições influenciavam o lado espiritual, né? O conhecimento pleno de Deus, né? Pois é. E a gente não pode fugir da palavra de Deus. Se a gente, o que a gente vê hoje em dia acontecendo? Que está a mesma coisa que aconteceu lá com Jesus, que Jesus adverte sobre isso, de colocar as tradições acima da palavra, acontece hoje, no mundo cristão. Então, tradições humanas sendo colocadas no lugar da verdade, da verdadeira palavra de Deus, que é o único caminho, verdade e vida, que é Cristo Jesus, a palavra. Aí coloca coisas, simbolismos, sincretismos, coloca misticismo. Tudo o ismo da vida. E isso aí faz um mal para a pessoa tremenda. E aí Jesus se confronta com isso, né? E ele chama a atenção. Jesus responde de pronto eles, né? Eles falam sobre isso, eles tentam pegar Jesus e Jesus ele não fica quieto, não. Na mesma hora ele responde, eles falam, é engraçado que vocês falam que isso é errado, mas honrar pai e mãe. Vocês usam a palavra corban, que fala que eles meio que uma forma que eles ficavam com seus bens e... Ao invés de ajudar os pais, né? Ao invés de ajudar os pais. Contando, eles usufruíam dos bens durante a vida com a pretensa de doar aquilo para o santuário depois da morte deles. Então, falou, eu não vou doar para meus pais, mas não vou ajudar meus pais, não vou cuidar dos meus pais, mas vou dar para o templo. E usavam aquilo, usufruíam aquilo durante a vida. Aqui, então, eu vejo dois costumes, né? O primeiro costume que a gente começou a falar era uma questão das mãos, não era? Uhum. O que tinha acontecido ali? Da higiene, né? E até eu acho, como o autor brinca, né? As crianças vão chegar em casa e falar, mãe, eu não vou lavar a mão porque Jesus disse que não precisava. Olha como é que é perigosa a interpretação. Mas o que está acontecendo? Né? Os discípulos comeram sem... Lavar as mãos. Lavar as mãos. Agora, é interessante que esse costume de lavar as mãos nunca foi falado para o povo. Era um costume que foi dado lá na época de Moisés, que os únicos que eram para fazer eram quem? Os sacerdotes. As pessoas que mexiam com o sacrifício. O que o povo já começou a fazer? Os sacerdotes e começou a levar o que era para eles fazerem, que era o fardo deles, para o povo, né?
Pode falar, Elton. Isso é uma forma de domínio, né? De tirar a pessoa da verdade e obrigar ela a seguir o quê? Tradições. Eram inúmeras as regras, né? Eram tantas regras que a pessoa, ao invés de ter uma comunhão verdadeira com Deus, através da palavra, da oração, ficava por conta de seguir essas regras, né? E a gente vê que a hipocrisia é tão grande que Jesus tratou eles como hipócritas. Mas tinha que ser, né? Exatamente. Ou seja, eles estavam lá se preocupando com as regras que eles trouxeram, regras humanas, e, no entanto, estavam no coração o quê? Querendo matar Jesus. É muito um contrassenso, né? incoerente. É um contrassenso que, olha... Então, assim, a gente vê que, olha o perigo que é você fugir da palavra de Deus e começar a inventar coisas que você acha que agrada a Deus, mas não é. É coisa de interesse, era de interesse deles. Porque fazendo isso, as pessoas não tinham o quê? Por isso, quando Jesus pregava, ele pregava com poder, né? E as pessoas ficavam admiradas com aquilo, porque eles nunca viram ninguém falar daquela forma, porque eles estavam cheios de tradições, cheios de regras, isso pode, isso não pode, e isso aí estava acabando com a vida espiritual deles. Era um fardo para eles, né? Eles tornavam seguir o mandamento de Deus um fardo. Eles tinham o mandamento de Deus, eles criavam várias coisas para você não chegar no mandamento, querendo proteger o mandamento. E desviava as pessoas do mandamento, né? Criava muros, né? Ficava tão difícil, tão pesado, que eles oravam, eles estavam preocupados mais com o eu deles do que realmente com os mandamentos de Deus. Por isso que eles colocavam várias regras antes do mandamento. Agora, incrível que você falou, também já introduziu a questão do Corban, né? Corban era um juramento que as pessoas diziam. Quando você falava assim, ó, esse celular aqui, o que eu vou fazer? Corban. Eu não estou querendo dar para ninguém, você explicou bem legal, né? Eu vou dar para o templo quando eu morrer. Quer dizer, enquanto eu for vivo... eu vou usar. Agora, o mais interessante é o seguinte, quando que eles falavam isso? Isso que eu achei assim, interessante a forma. Eles falavam isso quando precisavam, chegavam na idade em que os pais necessitavam da ajuda deles. Ou seja, o dinheiro que o pai tinha passado para eles, as heranças, às vezes aquilo que ele conseguiu juntar com a herança, agora eles falavam Corban para não ajudar os pais, né? Agora, Júnior, qual que é mais interessante, mais importante para um ser humano? Lavar as mãos antes de comer ou ajudar pessoas na sua idade já, final de vida, a sobreviverem? É uma pergunta que você não dá nem para a própria pergunta, você já sabe o que tem que fazer. Na Bíblia tem um texto que Jesus fala, misericórdia eu quero, não sacrifício. Então, Jesus ele dá muito mais peso para a misericórdia do que o sacrifício. Elas desprezavam, meio que se preocupavam com si, com o eu delas, e desonravam o pai. E davam tanto peso para uma questão, e para uma questão de você ajudar os seus pais, honrar o pai e a mãe, elas queriam se ver desobrigadas de fazer isso. Então... E agora, hoje em dia, não tem um tal de crime que tem crime com os velhos? Como é que é o esquema aí? Tem um nome, não tem? Quando a pessoa discrimina um idoso... Eu esqueci o nome. Eles falaram para mim esses dias que eu podia usar esse crime a favor de mim contra o Kevin. Que ele está me explorando e não está me pagando meu salário. Diz que quando é com velho tem um nome específico. Me perdoa, pessoal, eu esqueci isso. Não, você em casa e deve saber o que eu estou falando. Se hoje as leis são criadas para proteger as pessoas de idade, porque o velho costume de não querer ajudar as pessoas de idade está enraizado na sociedade até hoje, né? O cuidado que nós, como igreja, temos que ter com as pessoas da tenra idade, né? E também da maior idade, né? Seja a melhor idade. Pois é. E isso é muito grave. A gente vê muito isso acontecendo. Né? Idosos totalmente desamparados aí pelos filhos. Né? Não dão apoio nenhum e, às vezes, joga no asilo, né? Se possível, desejam realmente a morte, né? Porque se torna o egoísmo, isso é do coração do ser humano, né? Aí a lição fala que Jesus cita Isaías 29:3, né? Vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim, né?
Ou seja, não adianta nada. Não adianta nada o ritualismo, que eu sou isso, eu sou aquilo, sou um líder, eu ando bem vestido, faço isso, faço aquilo. A questão da higiene das mãos aqui, eles tinham várias regras para fazer aquela higiene, e os discípulos, não quer dizer que eles eram pessoas deixadas com a higiene, não, eles faziam higiene, lavavam a mão normal. Só aquela ocasião, né? Mas eles não seguiam aquela regra que não maluca. Tinha sentido nenhum, que tinha que lavar a mão de uma forma, fazer isso, fazer aquilo, não tinha sentido. E Jesus tentando mostrar, mas eles não aceitavam isso, né? Agora, antes da gente fugir daí, mano, já vai para segunda-feira, que já é com vocês dois aí, eu só faço pergunta porque eu não aprendi nada na lição. Na primeira pergunta da parte de segunda-feira, você que tem lição pode ir, se você não tem lição, nós falamos agora sobre a tradição, os discípulos foram pegos comendo sem lavar a mão, e por isso surgiu o assunto que a gente está falando de agora. Então, isso tem que ficar muito bem na cabeça da gente. A questão aqui não era os alimentos puros e os alimentos impuros. A questão é que era uma tradição de comer sem lavar as mãos. Na parte de segunda-feira, tem um enigma que a gente tem que deixar ele bem claro, que esse mesmo enigma a gente vai ver lá em Marcos, né? É Marcos 7, 14, 19, mais o 15, que é o seguinte. Diz assim, ó: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Esse nada aqui tem a ver com tipo de comida impura, não impura, ou tem a ver com o que, Elton? Quer dizer, tem pessoas que usam isso aqui para falar que qualquer alimento pode ser comido. Contrário que Levítico 11, Deus trouxe para o seu povo, de que existiam alimentos que não poderiam ser consumidos, né? Aí tu vai falar, não, mas aí Jesus, ele purificou todos os alimentos. E não é bem assim, né? O que é a questão aqui? A questão não é o tipo de alimento, né? Então, assim, o que Jesus purificou é o quê? É o que vai no coração. Quer dizer, ele estava querendo mostrar isso, né? Não é o que você come, não era questão de se era alimento imundo, mas era assim, o que você come, sem essa tradição de lavar as mãos, não tem nada a ver de contaminar. Eles achavam que os discípulos estavam contaminando o alimento ali. Alimentos puros, que o judeu não comia alimento impuro. Então, as pessoas usam esse argumento e falam assim, pode comer qualquer coisa, e não é isso. Não, né? Jesus estava falando de outro sentido, o sentido que vai no coração. Tem uma outra coisa também, né, Júnior? Tinha uma coisa de contaminação por associação, não tinha? Tinha. Quando eu li isso na lição, eu lembrei daquele lá em Atos 10, quando Pedro viu um lençol, e no lençol tem tudo quanto é tipo de bicho. Tinha urubu, tinha cobra, tinha boi, tinha tudo quanto é tipo de bicho. E Pedro, ele, ao ver a visão, a voz fala para ele, Pedro, levante-se, mata e coma. Ele fala, eu nunca comi nada impuro, eu nunca comi. E a voz fala para ele, não chama de impuro o que Deus purificou. E Pedro não entende muito bem aquilo, ele fica com aquilo na cabeça. E mais para frente, vai um pessoal chamar ele, a mãe de Cornélio, um centurião, e Pedro vai. E tinha justamente isso. Eles não podiam se associar aos gentios. Eles não podiam ir, muito menos ir na casa do gentio. E no verso, lá no capítulo 10 de Atos, no verso 28, Pedro ele entende aquilo. E ele fala, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. E no verso 34 ele conclui, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e que faz o que é justo. Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui era para quebrar essa barreira dessa contaminação com o judeu, com o gentio, com o pagão, que aquelas pessoas eram um tipo de pessoa que você não podia nem chegar perto, que era vista até como um cachorro, um cão. Então, Jesus,
ele mostra isso. Aos poucos ele foi quebrando isso na mente dos discípulos. E uma coisa, quando eu vou pegar o teu exemplo é que foi ótimo, ótimo. Você que está em casa, ou dá uma olhada no texto, que você vai ver que tinha todo tipo de quadrúpede, de espécie, tanto limpo como o imundo. Pedro não podia pegar só o limpo, matar e comer? Poderia. Por que ele fala de jeito nenhum não vou comer quem é impuro? Porque na cabeça de Pedro é o que estava acontecendo aqui. Na cabeça é o seguinte: se o limpo está junto com o imundo, ele se tornou impuro. Então, aqui, você comer para esses sem lavar a mão, o que acontecia com o alimento? Está impuro. Tem até um texto, não sei qual dos evangelhos, que diz o seguinte: e que Jesus quis dizer que todo alimento está limpo. Aqui em Marcos não tem essa expressão, mas no outro texto a gente já está falando que tipo de alimento? Da contaminação por associação. Vocês vão falar que o trigo está imundo, que só porque não lavaram a mão, era isso que estava acontecendo. O problema aqui era a limpeza das mãos, né? Mas o pior estava onde? Nas mãos ou no coração? Aqui Jesus fala, né? No versículo 21, porque de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios. Aí ele fala de uma lista. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, malícias, dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia. É uma lista. E essa lista tem a ver com os 10 mandamentos, né? Que a parte com o ser humano. Sai de onde? Do coração. Da mente, do coração. Eles estavam queixando que eles estavam tornando os alimentos impuros porque não lavavam as mãos direito, mas o coração deles estava cheio disso aqui. Aí Jesus mostra para eles: quem está contaminado são vocês que têm disso dentro do coração, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que a aparência de religioso e viver uma vida assim de contaminação do coração Jesus chamou isso de hipocrisia, como já falamos aqui, né? É algo muito perigoso. Até a imagem que tem na lição, você vê que tem um coração, uma porta fechada, trancada, o coração tem uma cerca elétrica ali, e Jesus tentando bater, esticando a mão, tentando bater. Ia levar choque ali, né? Ia levar choque, cachorro soltando ali em cima de Jesus. Então, Jesus, ele quer o coração. Ele se importa com o exterior, sim, mas o que ele preocupa é com o seu coração. O que Jesus está preocupado em mudar e entrar é justamente no coração. Agora, interessante. Lembra Pedro, né? A visão, ele vai até a casa de Cornélio. O que acontece aqui? Jesus fala do coração, mostra que o problema não está no alimento e não vai ser uma mão suja que vai deixar uma pessoa impura, o alimento impuro. E Marcos já vai para onde? Já vai para uma terra de gentios. Olha, eu acho Marcos, a forma com que ele escreve o livro, ele já vai... Ou seja, o que acontece na terra dos gentios? Uma história fantástica, né? Aqui é encontro com uma mulher, né, que tem uma sírio-fenícia, né? Uma estrangeira, né? Uma imunda. Uma imunda, que o povo... Se Jesus podia, por associação, também se tornar imundo, os discípulos podiam também se tornar, segundo a mentalidade deles, né? Que não era nada disso, que o coração deles que estava tudo imundo. E vendo todas as impurezas. E Jesus veio quebrar isso. Por isso que eles odiaram tanto Jesus, né? E Jesus trata ela como uma... Aparentemente com desprezo, né? Com uma coisa que se fala: nossa, como Jesus trata ela assim? Mas ele estava querendo dar uma lição para quem? Para os discípulos. Porque os discípulos eram judeus e estavam vendo, eles tinham aquela mentalidade que ela não merecia nada, né? Quer dizer, merecia ser expulsa, né? Olha para você ver como é que Jesus ele é didático, né? A gente vê que em toda a Bíblia, Jesus ele vai ampliando, ele começa e vai ampliando. A gente citou aqui Atos 10, aqui foi antes, esse episódio, encontro, né, com a mulher sírio-fenícia, e Jesus ele vai ampliando a visão dos discípulos de como deveria ser o pensamento certo.
como Jesus ele vai guiando as parábolas, as formas como Jesus ele ensinava, né? Ele é muito didático e ele vai ampliando. Não é bem assim, essa forma como vocês foram ensinados, essas tradições não são bem assim. E vai colocando a maneira certa dos discípulos enxergarem o mundo. E eu achei interessante quando Jesus fala assim para ela, né? Mas cachorrinho, né? Cachorrinho. Aí o autor ele traz uma coisa muito interessante. Cachorrinho fica onde? Em casa, né? Olha essa forma que Jesus fala para ela, olha, você, para nós é um cachorrinho, mas o cachorrinho fica dentro da casa. Te falando para a moça, insiste mais um pouco, pede mais um pouco, não vai embora, né? A forma como Jesus, tipo, abrindo um diálogo com ela, né? E Jesus se agradou da fé dela, né? Porque ela persistiu, porque ela amava a filha, né? E sabia que Jesus tinha poder. Aí fala de migalha, né? Ou seja, ela falou, eu quero me alimentar dessa migalha. Então, o que Jesus... A lição traz isso, comentando isso, né? O que ela achava que Jesus ia fazer, para ela, era migalha de salvar a filha dela. Ela confiava no poder, o poder pleno de Jesus era muito maior do que ela estava pedindo, né? Então, a lição fala isso. Eu nunca pensei nesse sentido. E Jesus ficou muito satisfeito com isso e provou que uma mulher estrangeira que era rejeitada pelo seu povo o aceitava no coração, né? E o povo dele mandando ele embora, né? A importância, uma lição que eu tiro desse relato é a importância do testemunho. Essa mulher ela tinha ouvido falar que Jesus ele não tratava as pessoas de uma forma diferente, ele amava todas e ele ajudava todas. E por causa de testemunhos próximos que ela ouviu de Jesus, ela teve essa fé dela. Você vê como que o testemunho na lição importante. passada, nós falamos aqui sobre um endemoniado de Gadara. Gadara era o quê? Era uma cidade pagã. Então, imagina se não chegou na orelha dela. Olha, Chegou. Ele teve lá em Gadara, no meio dos pagãos, curou um homem lá com demônio. Vamos lá. Agora, uma coisa que eu acho interessante, assim, na resposta dela, e o autor chama isso também, é que assim, né? Migalha. Na cabeça dela, o que ela estava pedindo para Jesus era tão pequeno que poderia ser considerado como as migalhas, as sobrinhas que vai para a boquinha do cachorro. Pois é. Pequeno, mas satisfaz. É isso, Elton? É isso mesmo. Ou seja, ela tinha certeza que Jesus ia fazer o melhor por ela e pela filha, né? E para Jesus aquilo era uma coisa... Ela tinha noção disso, né? Da grandeza de Jesus. Que para ele aquilo ia ser uma coisa muito simples. Quem queria fazer aquilo? Só de falar já ia resolver. Então, assim, a gente vê que muitos exemplos de pessoas que eram rejeitadas, que eram de outras nações, receberam benefícios de Jesus e os de casa não receberam. Desprezaram isso. Porque não aceitaram a Jesus, né? E hoje pode acontecer isso na nossa vida, né? Se a gente não der valor, né? Ela deu valor em Jesus, no que ele poderia fazer. Eu estou lendo um livro ainda, eu demoro muito para ler livro, tá? O livro pode ter 200 páginas, eu vou demorar 3 meses. A forma que eu leio é um pouco diferente, demora um pouco. E uma das coisas sobre oração que nos é revelado que não adianta, se a gente achar que o que a gente tem para pedir para Jesus é muito pequeno, que não importa colocar, Jesus não vai atender as coisas pequenas nossas. E as coisas grandes, elas vêm baseadas nas coisas pequenas que a gente já recebeu de Deus. E uma coisa que ele vem falando o tempo inteiro, se você pedir coisas pequenas ou grandes e duvidar, o Espírito de Profecia, né? A profetisa de Deus diz assim, não receberá. Por que essa mulher recebeu? Quer ter fé. Que tamanho de fé, Júnior? A fé é muito grande, muito grande. Fé e perseverança. Jesus meio que testa ela, né? E ela passa com louvor. Tem uma parte na lição que eu achei muito bacana, que é o desejar de todas as nações, que diz assim, por sua maneira de lidar com ela, Jesus mostrou que aquela que era considerada como uma rejeitada de Israel não era mais estranha, mas uma filha na família de Deus. E como filha, tinha o privilégio de partilhar das dádivas do
Pai. Pai. Por isso que Jesus falou cachorrinha. Porque a cachorrinha fica onde? Na casa do Pai. Na casa do Pai, né? E fantástico. Olha como a gente começa a entrar no Evangelho, a gente começa a ficar dentro dele mesmo. Fala, eu quero ser essa cachorrinha, eu quero fazer parte da família. É isso que Deus quer hoje mostrar para a gente aqui. Um pouquinho mais para frente, acontece uma coisa muito interessante. A cura de um surdo e de um gago, né? Que também acontece o seguinte, Jesus tem um problema da impureza lá, né, dos alimentos, Jesus vai até Ciro e Finícia para mostrar para os discípulos o seguinte, nada é impuro para Deus, uma pessoa é pura, né? Nós não estamos falando de alimento aqui, pessoal, nós estamos falando de pessoas, de conceitos, tá bom? E agora ele está saindo de lá, indo para sentido de Jerusalém. E ele encontra um milagre lá, ele tem que fazer um milagre. Um homem que tinha o quê? Problema de audição e de fala. O que Jesus fala, né, faz nesse contexto? Lá Jesus falou, né? Falou para a mulher, não pode ir lá que a tua filha já está? Já está curada, já está liberta, né? E estava, né? E estava. Cumpriu-se o que... E agora? Agora ele age de uma forma diferente, né? Ele usa a mão, né, os dedos, e também faz o quê? Pega a saliva. Isso achei interessante. Pegar a saliva dele. Diferente. E coloca lá. E a cura acontece também. E a gente vê a lição trazendo para nós que liga em Marcos 7, ligando com o quê? Lá na criação de Adão, né? Que Deus usou o quê? O toque. Ele usou a mão para formar o boneco, né, de barro, né? E aqui ele usa o dedo e também a saliva, né? E traz a cura. Ou seja, ele tem poder do toque de criar e também de restaurar, né? E a gente fica imaginando essa pessoa, né? A dificuldade que a gente vê hoje em dia. Imagina naquela época a dificuldade de uma pessoa que não conseguia se comunicar de direito. jeito nenhum, já é difícil hoje, imagina naquela época. E o que eu acho interessante de Jesus é que ele faz uma coisa muito, muito difícil, porque quando Jesus ele restaura o homem, o verso 35 fala, com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. E olha o que Jesus fala para ele no verso 36. Jesus ordenou-lhes que não contasse a ninguém. Dizer, o rapaz acabou de começar a falar. Jesus falou, fica quietinho, não conta para ninguém, não. Os mistérios que a gente não entende, né? Você não entende. Eu imagino, se fosse comigo, se eu não estivesse falando, eu não conseguisse falar, e Jesus faz um milagre desse, eu falo, não, como que não fala? Não tinha como não falar. E ele era da região que você falou, Gerson. Que você falou do endemoniado de Gadara. Né? Ele vinha da região de Decápolis. Então, era conhecido o que Jesus já tinha feito na vida das outras pessoas. As pessoas sabiam. E tudo por causa daquele endemoniado lá, né? Exatamente. E que ele quis seguir Jesus. Jesus falou para ele, não me segue. Justamente porque para as pessoas ouvirem o que Jesus tinha feito através da vida dele. Olha para você ver como é que é interessante. A gente está estudando a lição que a gente estudou essa semana, foi a lição do capítulo 7, a gente estudou a Bíblia no capítulo 7 de Marcos e o capítulo 8. Mas olha para você ver, ali no capítulo 5 de Marcos, a gente tem um milagre também muito interessante, que foi a mulher com o fluxo de sangue. E ela toca Jesus, e quando ela toca, Jesus falou, alguém me tocou. Os discípulos falaram, Senhor, como é que alguém te tocou uma galera dessa, cheia de gente aqui, um tanto de gente, te tocou. Eu falei, não, eu senti um toque diferente. E ele fala para a pessoa aparecer, e ela fala, a Bíblia traz que ela estava até tremendo de medo. E ela fala, fui eu. Jesus fala para ela, filha, a sua fé te curou, vá em paz e fica livre do seu mal. E olha o interessante, Jesus fala que não foi o toque dela, foi a fé dela. Não foi o alcance da mão dela que por isso ela obteve a cura. Foi a fé dela. E olha que interessante, Rodrigo Silva ele fala que a Bíblia ela não é para ser lida, é para ser estudada. E muitas vezes a gente perde os detalhes por ter pressa na leitura. Olha que interessante, no capítulo 5 acontece essa cura. Mas no próximo capítulo, no último verso do capítulo 6,
olha o que fala no verso 56. Aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar Nele, a né? borda do seu manto. O ato de fé de uma impura provocou vários e vários milagres pelo relato do ato que ela teve. Então, olha para você ver como é importante o testemunho. Testemunha é tudo, né? Olha para você ver. Testemunha é tudo. Eu acho uma outra coisa também que, obrigado, muito bacana, e uma outra coisa que eu achei interessante é que Jesus, para curá-lo, separou ele da multidão. Muito de canto. Eu achei isso tão interessante. Jesus chamou ele do canto e falou, cara, vem cá. Separou ele, fez o milagre. Né? Isso mostra como Jesus gosta daquelas horas com o indivíduo, né? Como Jesus gosta, no meio da multidão, tratar as pessoas como indivíduos, não como a multidão, né? No meio de multidão, Deus consegue ver a gente pessoalmente, né? E a lição fala aqui sobre o suspiro de Jesus, né? Que ilustra os limites que Deus colocou sobre si mesmo. Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, isso, bem observado. Como Deus colocou um limite sobre ele. E qual que é esse limite? O livre arbítrio. A escolha, né? Ele não força ninguém a nada. Esse é o limite de Deus. Eu nunca pensei nisso, que Deus tivesse um limite. Mas esse limite ele colocou, ele quer o quê? Liberdade. Ao contrário do inimigo, né, que quer destruir na força, né? Ele faz as coisas de maneira totalmente diferente. E ele dá liberdade para você escolher. Exatamente. Você quer a bênção ou não? Você quer o meu caminho ou não? Ele não te força. E isso é muito bonito no amor de Deus, né? E as pessoas que encontram esse Deus maravilhoso, igual a mulher, né, que teve a filha liberta de Satanás, né, dos demônios, e a cura desse surdo e gago, são pessoas que escolheram o quê? Estar ao lado de Jesus. E receberam o milagre, né? Receberam. E muitos não receberam. Isso que é incrível. Não, já pode pular para a próxima lição. Já faz esse gancho para a próxima lição. O cuidado, né, com o fermento dos fariseus, né? Eles não receberam as bênçãos de Deus, por quê? E pediram, né? Aham. Você lembra? Mostra-nos um. Dá um sinal, né? Dá um sinal, mostra um milagre para nós. Como Jesus fosse Sim, como se fosse um milagreiro, um Mr. Faz uma M. mágica pra Faz gente. uma magiquinha para mim aí, Senhor. Tô esperando. E tem outros momentos na Bíblia que eles pediram para Jesus, falaram, Senhor, faz um milagre aí. Jesus falou assim, não, hoje não vai ter milagre não, hoje vai ter só eu, não vai ter milagre não. E Jesus fala até para os discípulos, em alguns momentos, fala assim, se vocês não quiserem me seguir, vocês também podem ir. Faz que nem os outros, né? Faz pode ir igual embora. eles, porque Jesus tinha outros discípulos também. Jesus teve os 12, que eram mais próximos, mas Jesus tinha outros discípulos. E na Bíblia fala que os discípulos abandonaram. E Jesus falou, se vocês quiserem também, pode seguir, pode ir vocês também. E Pedro fala aquele verso famoso, para onde a gente vai, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde que eu vou? Não tem para onde Agora, eu ir. qual era a diferença do gago e o surdo para os fariseus que pediram o milagre? Eles pediram para provar que já era bem evidente que Jesus era o quê? O Deus feito homem aqui. Porque o que Jesus fez, ninguém poderia fazer. Você viu que tem pessoas que conhecem a Bíblia, já escutaram sobre Jesus e ficam duvidando? Duvidam. Tem muitos. Duvidam. Até no meio de nós, às vezes, a gente vê pessoas que duvidam de coisas tão simples na palavra de Deus e na fé. Fazem piadinhas, debocham. Deus vai mostrar o sinal para esses? Nunca. Nunca. Porque eles estão impedindo. Não porque Deus está fazendo maldade com eles, porque Deus não é maldade, Deus é amor. Porque eles estão restringindo o poder de Deus na vida. E suspira Deus por eles, como suspirou naquela época. Exato. Por isso que eu pedi para você fazer o link. A hora que você começou a falar, eu lembrei. Falei, caramba, tem a lição. Tem tudo a ver. Tá tudo interligado. Não tem uma coisa assim. Não dá para entender isso. Está bem claro. Se a gente pedir para o Espírito Santo, a gente entende e tem a vida transformada por isso, né? Tem um livro que eu li e quando eu estudei essa lição eu lembrei. Chama O Jesus que eu nunca conheci. Esqueci, Philip Yancey, o autor.
E tem um título, que é o título 9, que fala Milagres. E ele coloca um texto de Fyodor Dostoiévski que fala o seguinte: o verdadeiro realista, se incrédulo, vai sempre encontrar força e capacidade para descrer do milagroso. E se for confrontado com o milagre como fato irrefutável, vai, de preferência, descrer de seus próprios sentidos em vez de admitir o fato. E ele fala, olha para você ver que ele fala no final: a fé não brota do milagre, mas o milagre da fé. O João, no finalzinho do livro de João, ele fala que ele dá um significado para os milagres. Ele não chama o milagre de milagre. No livro de João, João chama o milagre de sinal. Ele fala que o milagre é um sinal. Ele fala o seguinte, ó, João 20, verso 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vindo seu nome. Então, o milagre, ele não é porque o Jefferson é bonitinho, que o Elton é bonitinho. O milagre, ele tem um significado. Qual que é? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, o milagre, ele tem um motivo para ele acontecer. E eu quero encerrando com a segunda parte da quinta-feira, que a gente vai fechar tudo isso que nós conversamos aqui agora. Aí os discípulos, né, estão num barco, e Jesus, e um fala, pô, ixi, acabou o pão. E agora? O que vamos fazer? Não tem pão. Aí Jesus fala assim, cuidado com os fermentos com o fermento dos fariseus. E eles estão pensando que Jesus está falando do quê? Do pão material, né? E era isso, Elton? Não era. Jesus dá o exemplo, vocês não viram a multiplicação, o que eu fiz. Quer dizer, para Jesus... O fermento aqui que Jesus era algo de doutrina, ou seja, a doutrina errada que eles dedicavam. Por isso que ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus, eles estão ensinando coisas erradas para vocês. E eu vim aqui tirar vocês dessa armadilha. E hoje tem muitos lugares que estão o quê? Pregando o fermento dos fariseus, porque estão saindo da palavra de Deus e colocando o quê? Tradições humanas, colocando misticismo. Igual no passado. Satanás age da mesma forma no passado. Só muda o tempo, né? Ou seja, então, por que é importante nós estudarmos uma lição dessa? Porque aqui nos leva a palavra de Deus e nos tira o quê? Do engano, da mentira. Quantas pessoas estão o quê? Sendo prejudicadas pelo engano, pela mentira, que nós vemos aí tão arraigada, não só no mundo que não é cristão, principalmente no mundo que cristão, né? Pessoas sendo enganadas. E aí a gente vê a cura do surdo, do gago, para quê? Jesus fala no momento para ele não falar, mas depois ele ia falar dos milagres de Jesus. E nós temos que falar o quê? Da palavra de Deus para as pessoas. Amém. Pelo Espírito Santo, para mostrar o quê? Porque Deus tem um povo dele lá fora. Lá fora, na Babilônia. Babilônia prega o quê? O fermento dos fariseus. A mentira, o engano. E a gente tem que proclamar a verdade. E exatamente, Jesus ele fala para eles, quando eles ficam, por que a gente não tem pão e tal, Jesus fala para ele, vocês não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000, e Jesus fala dos milagres que ele rezou, vocês não se lembram? A fé, eu tenho para mim que a fé ela tem muito mais a ver com conhecimento do que... Normalmente a gente fala que fé é o quê? É confiança. Fé é o quê? Se entregar, se jogar. Mas eu tenho para mim que a fé é muito mais com conhecimento. Por quê? Você não confia, para sendo simplório na explicação, você não confia em quem você não conhece. Para você conhecer, para você confiar, você precisa conhecer. Então, a fé, o que é, no meu modo de ver? A fé é se lembrar de coisas que Deus fez para mim no passado. Então, eu passo a caminhar no futuro com o passado à minha frente. Então, situações difíceis que eu passei lá atrás vão me dando força para situações lá na frente. E elas até encorajam outras pessoas que estão passando por que eu já passei lá atrás. Então, quando Jesus ele fala, vocês não se lembram do que eu fiz?
Vocês não se lembram do milagre que eu fiz? Como é que vocês estão duvidando? Quando eu passo por uma aprovação, quando eu conto coisas que eu passei na minha vida, aquilo ajuda outras pessoas que estão passando por momentos e às vezes eu nem sei daquilo, mas Jesus me usa através da minha vida, através de coisas que eu passei para ajudar as pessoas lá na frente. Amém, amém. Vocês querem dar o último recadinho para o pessoal? O ponto principal da lição, o que você quer passar para a nossa turma? Para mim, o que eu achei mais interessante na lição dessa semana foi justamente o cuidado de Jesus, a questão da fé, a questão da mulher Cirofenícia, a questão que Jesus ele testa ela, e mesmo assim ela fala, não, eu quero participar, eu ouvi o Senhor, eu ouvi coisas do Senhor, eu vi que o Senhor não liga para a aparência, que o Senhor não liga para a nacionalidade, da onde eu vim, da onde eu venho. Eu ouvi que o Senhor cuida, o Senhor é um Deus que é uma pessoa que ajuda, independente de onde eu venho. E Jesus, ele cura a filha dela, ele tira o demônio da filha dela. E aquilo, na Bíblia não é relatado, mas tenho certeza que o testemunho daquela menina influenciou vários atos de fé. Amém. Por isso que a gente vê os discípulos indo, 3.000, 5.000 multidões, né? Qual o recado você quer deixar para a nossa turma? Eu acho essas lições maravilhosas, porque a gente vê um Deus que não rejeitava ninguém, né? As pessoas eram discriminadas, eram muito perseguidas na época de Jesus. Jesus foi a eles, né, os rejeitados. E hoje a gente vê muita gente que acha que não tem valor, né? Mas nós somos feitos à imagem semelhante de Deus. E Jesus veio aqui para nos salvar. Você tem grande valor para Jesus. E agora a gente tem que a livre escolha. Entregar a minha vida para Jesus ou não? E eu acho que compensa entregar a vida para Jesus. Muito melhor. Muito melhor. Obrigado vocês, tá? A lição foi rápida, né? Foi rápido. A hora que a gente quer continuar falando, o Kevin não deixa. O diretor Kevin fica mostrando o relógio para a gente. Então, Kevin, nós vamos partir agora para o final. Bom, vocês entenderam toda a lição, vocês viram? Professores maravilhosos que a gente tem aqui. Toda lição tem professores maravilhosos, né? Eu que não sou um bom aluno, mas vou aprender, tá, Elton? Eu vou chegar lá. Tem que aprender com o Elton. Olha aqui, olha o nosso texto principal da lição. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Está em Marcos 7, verso 15. Eu posso usar um pouquinho parafraseando Jesus, pelo seguinte: não existe nada fora da pessoa que pode se contaminá-la. O que Jesus está querendo dizer? A gente viu que isso não está tratando de tipo de comida, mas de um costume que eles tinham. Agora, tem coisa que pode contaminar que vem de fora. Tem sim. Sabe aquela palavra rude que nós falamos? Sabe aquela hipocrisia que às vezes a gente tem com as pessoas? Um testemunho péssimo que eu dou, sabe? São coisas que entram, né? Está no nosso coração, é impureza nossa, mas também contamina as outras pessoas. E nós estamos vivendo num momento em que Deus precisa de nós para pregar o Evangelho. E Marcos está falando, o Deus de movimento, que sai daqui, vai para lá para salvar pessoas. E Deus quer que façamos isso. Saímos da nossa casa, vamos para a casa do nosso vizinho, vamos para o nosso trabalho, vamos para a rua, vamos para a igreja, convivência entre as pessoas, para salvar pessoas. Amém. E como o Elton disse, é uma questão de escolha. Que você escolha, juntamente comigo, com o Elton, com o Júnior, com o Kevin, salvar pessoas. Cuide com o que sai da tua boca. Cuide com o teu coração. Nós todos vamos cuidar. Para que nele reine coisas favoráveis a Deus. E que o testemunho que Deus precisa, que eu seja, que o meu coração possa estar vivo, latente, para dar esses testemunhos às pessoas e levá-las cada vez mais aos pés de Jesus. Amém. Tá certo? Vamos fazer isso? Aí Deus vai poder fazer a migalha para uma cirofenícia, um surdo, um gago poder ver, e Deus vai poder fazer multiplicações. Eu e você multiplicando para Jesus. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa lição maravilhosa. Que possamos, ó Deus, já estar esperando a próxima, né, que vai ser tão boa quanto essa. Mas que possamos multiplicar, ó Deus,
que possa sair da nossa boca, do nosso lábio, das nossas ações, que possa sair coisas que façam com que as pessoas vejam Jesus em nós, que elas cresçam, que contagiem o coração delas, que elas sintam alegrias em Jesus. Amém. Se nós estamos nos sentindo fracassados, pequenos, que nós possamos nos sentir grandes, que possamos ver que esse Deus nos ama, Ele vai até nós, Ele busca, Ele vai até onde está o perdido. Então, que nós também possamos pegar esse exemplo de Jesus, ir até onde estão as pessoas que necessitam de nós. Faça de nós testemunhos verdadeiros teus. Cuide do nosso coração, por favor. Que nele esteja reinando o Espírito Santo. E nós suplicamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gostoso, né? Então, até semana que vem, mais uma lição de Marcos, que vai estar maravilhosa que nem essa. E não se esqueça de compartilhar, de dar o seu like, tá? De dar um recado, de falar para os seus amigos, ok? E lembre sempre, vou sempre falar isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem.